que talvez não está tendo lucro aí, para começar a ter lucro e ir para um outro patamar financeiro, tá certo? Então, essa é a ideia para quem esse podcast. Esse podcast é para quem quer ter lucro, quem tá afim de tirar a sua empresa da bagunça, beleza? Então a gente vai junto aqui hoje, lembrando sempre que a gente ensina serve para qualquer tipo de empresa, porque a gente ensina método. Eu não ensino o seu produto. Seu produto você sabe. Eu tô aqui para te ensinar um método e esse método funciona com qualquer tipo de empresa. Então anota tudo ao longo desse podcast Empresa 3.0. Que a gente vai estar ensinando vocês. Meu nome é Gilberto Spinelli, a gente está aqui pelo YouTube, estamos pelo Facebook, pelo Instagram. Então aproveita a oportunidade aí de fazer, né, diferença, de fazer com que a sua empresa saia da bagunça. Esse método, como eu disse, funciona com qualquer tipo de empresa. Muitas vezes a gente está com problema financeiro na empresa e a gente não percebe alguns gargalos que existem dentro do nosso negócio. E hoje eu vou falar bastante sobre isso, sobre esses gargalos, esses erros, né, mais comuns que nós temos como empreendedores, coisas que acontecem e a gente não percebe, o dinheiro vai indo embora, e vai indo embora, e vai indo embora, daqui a pouco você está com prejuízo, daqui a pouco você não está fechando as contas. Eu estava conversando com um empreendedor esses dias, e ele falou assim para mim, cara, eu não lembro a última vez que eu fiz uma venda. Por quê? Ele vive de um produto que ele tem lá de recorrência. Então ele já tem uma base de cliente e essa base de cliente hoje sustenta o negócio dele. Aí eu falei, cara, isso é muito perigoso. E a hora que dá uma dor de barriga nesse cliente seu, o que você vai fazer? Toda empresa, independente do porte dela, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é milionária ou não, ela precisa de venda. Qualquer empresa sobrevive de venda, né? O McDonald's, eu sempre dou esse exemplo. O McDonald's, se não vender, ele quebra. Então, qualquer empresa, a minha, a sua, qualquer empresa precisa. Ah, mas eu acredito que o meu mercado está parado, então nesse momento está difícil vender. Tá bom, vamos lá, vamos por partes. Será que está difícil? Será que seu concorrente não está vendendo enquanto você está aí em cima do seu problema sentado reclamando? Será que seu cliente, toda vez que vai na sua empresa e seu vendedor dá aquele super desconto, ele realmente queria desconto? Quanto dinheiro você já perdeu dando desconto para o seu cliente? Né? Quanto dinheiro você não percebe que vai pelo ralo simplesmente porque o seu vendedor está dando desconto? Ah, não, mas o desconto está na mão do meu gerente. É mentira. Eu dou sempre esse exemplo também, que se você for numa grande rede de varejo aí, várias delas, se você falar que achou R$50 mais barato em outra rede, o vendedor catacena o gerente dele, vai lá no computador e te dá o desconto. Essa é a realidade. Então, eu vejo muitos empreendedores reclamando, né, que não tem venda ou que o mercado está parado, mas eles erram no básico, sabe? Você dá desconto para o cliente se o cliente pedir, é um erro. Todo produto que você vender com desconto também é um erro. Você achar que seu mercado só vende se tiver desconto é um erro. Você achar que seu mercado só vende se você for o mais barato é um erro. São erros que vocês cometem o tempo todo. Não olhar a margem de produto, né? Não observar para lucro. Você não observa lucro. Será que você está tendo lucro agora, empreendedor? São coisas que vocês precisam observar, né? Não, mas tá difícil vender porque meu preço é mais caro que o concorrente. Tá bom, mas qual é o seu diferencial comparado com o seu concorrente? Você precisa saber entender. E quando você não tem diferencial, o que acontece? Você fica brigando por preço. O tempo todo você está brigando por preço. Você tem que ser o mais barato. Porque se você não for o mais barato, você não sai na frente lá do seu concorrente. E isso para vocês, muito de vocês, é normal, gente. Mas não é normal. Não é normal o tempo todo você brigar por preço. Não é normal. Não é normal você achar que você tem que ser mais barato, né? E o cliente sempre quer desconto. Além do cliente sempre querer desconto, o seu vendedor ofereceu desconto. Não é normal. E como que eu começo a corrigir isso? O desconto, você tem que pensar o seguinte: ele é a última cartada que eu tenho na manga. Isso tem que passar isso para o seu time comercial. Em reunião, em matinais. Sempre lembrar, galera, desconto é o último do último, o último caso. Realmente só se a gente for perder a venda e valer a pena. Porque tem cliente que não vale a pena ser o nosso cliente. Vou dar um exemplo. Nós agendamos aí com alguns empreendedores, né, uma mentoria que eu faço de graça. Então agendamos uma série de empreendedores. A gente fez esse convite para alguns deles. Para primeiro conhecer o meu trabalho, óbvio. Para o cara falar, pô, esse cara realmente sabe do que está falando. Vou entrar na mentoria paga dele. E infelizmente, cara, foi isso com muita tristeza, porque
é um fato. Muitos empreendedores desses agendamentos que a gente fez, eu lotei minha agenda nos últimos dias com isso, mas muitos desses empreendedores sequer, cara, justifica não comparecer essa reunião. Sequer justificam por que o cara não conseguiu vir na reunião. E quando você chama a pessoa não te dá uma satisfação. Realmente, será que esse cara tem que ser o meu cliente? Não tem. Esse cara não é o meu cliente, compreendeu? O meu cliente é quem tá afim, quem realmente quer fazer o negócio acontecer, quem tá afim de mudar o negócio dele. É claro que problemas existem, né? Às vezes a gente não vai conseguir comparecer a uma reunião por conta de um problema, mas justifica. E além de justificar, você tem que ser muito coerente e principalmente pensar o seguinte, pô, será que esse cara, se entra num programa pago, onde ele vai ter que seguir alguns passos para ele desenvolver o negócio dele, ele seguiria? Não seguiria. Então esse cara não tem que ser o meu cliente. Eu não vou fazer de tudo, vou fazer qualquer coisa para esse cara entrar na minha base de cliente e depois eu ter problema. Porque o cara vai falar, mas eu não consegui. Mas é óbvio que não conseguiu. O cara não vai numa reunião. De graça. O cara aprender durante 1 hora, o cara vai ter um monte de informação que pode mudar o jogo dele de graça e o cara não aparece. Não está comprometido. Ele não está comprometido com a empresa dele, não é comigo, cara. Porque eu tá tudo bem, apesar de ser indelicado, para não usar outra palavra, ficar aguardando, eu espero por 5, 10 minutos o cara aqui, 15 minutos, às vezes chamo, o cara não responde mais. Isso é triste, mas não é para mim, cara. É por ele, porque eu quero ajudar ele a mudar a empresa dele. E o cara não quer. Então veja, esse cara não tem que ser o meu cliente, compreendeu? É isso que eu tô mostrando para vocês. Vocês têm que ter essa noção do que quem tem que ser o seu cliente e quem não tem. Porque às vezes você tá dando desconto pro cara que não tem que ser o seu cliente. E você precisa ter, né? Entender, reconhecer como e quais casos e quais clientes realmente é importante pro seu negócio. Não é verdade? No Brasil, cara, é normal todo empreendedor, principalmente no segmento de varejo, antes de falar qualquer coisa, falar de desconto. Tem que parar com isso. A gente tem que pegar um hábito de entender que desconto é o último caso, de entender que todos os clientes que entrarem na sua loja, alguns não vão ser o seu cliente, tá tudo bem. E treinar seu time comercial para sondar melhor o cliente, para, sabe, negociar melhor com esse cliente. Vou falar por mim aqui, ó. Cara, tô estudando esse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Comecei a estudar ele hoje, na página 24. Agora de manhã comprei ele. Vamos ver quantos vendedores seus estudam. E eu nem sou vendedor. A gente é vendedor o resto da vida, né? Mas quantos vendedores da sua equipe estudam, né? E por que eu tô falando isso para vocês? Porque o estudo vai levar o cara para um patamar que ele vai entender que desconto é o último do último caso. Ele começa a entender essas coisas. Você começa como negócio e o seu vendedor começa como negócio, saber separar o que é característica com o que é benefício no negócio, qual a diferença. Quais características do meu produto, quais são os benefícios desse produto que eu vendo aqui, né? Qual que é a importância do meu produto para o cliente, quais as características desse produto e benefício e o que o cliente ganha comprando o meu produto. São informações relevantes para o seu cliente e para você vender mais. Porque você fala, eu não estou vendendo, não estou faturando. Quando o cliente, você tem que entender que venda é relacionamento. As pessoas não compram com máquinas. As pessoas compram com pessoas. Então, venda é relacionamento. Tem que aprender a fazer relacionamento com o cliente, aprender a focar nas suas qualidades, a mostrar para o cliente as suas qualidades, né? E mostrar para ele que o seu produto com bons argumentos é diferente do seu concorrente. E por isso que você talvez não trabalhe com desconto. É entender que não adianta você não ter vantagens competitivas, você não conhecer o seu time, né, comercial, se você tiver um time comercial, não conhecer muito bem seu produto, não conhecer muito bem seu mercado, não conhecer o teu cliente. Chegou um momento que o mercado, hoje, né, de uma forma geral, a gente não trabalha mais com foco no cliente. Hoje o foco é do cliente. O foco é o que o cliente quer, ao horário que ele quer ser atendido, como ele quer comprar. E
O problema é que a gente não entende, aí fica brigando por preço o tempo todo, né? Tem que ter diferenciais, realmente, sabe? Não se preocupar só com preço. Preço é importante, é claro que dependendo do mercado que você está, o cliente vai olhar preço, mas se você tiver bons diferenciais, às vezes você vai estar num mercado muito concorrido e vai conseguir vencer. Uma coisa que talvez te ajude, né, nessa busca pelos seus diferenciais é saber bem quais são os diferenciais seus em relação à sua concorrência. O que o seu concorrente tem de bom, o que você tem de bom. Ah, mas Gilberto, o que isso tem a ver, né, aí com o tema de hoje, né, de você conseguir entender a importância realmente de aumentar o lucro da sua empresa? Porque uma das formas de você aumentar o lucro é você vender mais, ou para os mesmos clientes ou para os novos clientes. Uma das maneiras, né? A gente vai falar aqui hoje, eu estou ensinando uma das, né? Então, assim, primeiro entender que seu time comercial e vocês precisam estar muito bem treinados, muito bem alinhados, o cliente sabendo o que precisa, você sabendo o que precisa, sabe? É testar clientes, testar os seus produtos no cliente, sabe? Fazer uma pesquisa de NPS com ele, saber a qualidade do seu produto, saber o que está bom, o que está ruim, onde você está acertando, onde você está errando. Criar processos dentro da sua empresa, processos rápidos, onde o cliente compreende que o seu atendimento é diferente, acompanhar o seu cliente, entender processo de qualificação de cliente quando ele começa lá no começo do funil de venda, quando ele aborda a sua empresa. Tudo isso vai criando diferenciais competitivos da sua concorrência. Buscar aumentar a sua margem, né? Lembrar que desconto é de último caso mesmo, ter um time muito bem alinhado com essas informações, conseguir fazer gestão, né? Tanto gestão do time comercial como o time administrativo, de uma forma onde que, em alguns casos, dependendo do porte do cliente, o que o cliente quer, a aprovação ser mais difícil de crédito, por exemplo. Não se preocupar só com o volume, começar a olhar para ticket. O que é ticket, Gilberto? O que é ticket? Ticket é a média de venda por cada produto que você vende. Então, por exemplo, você vende dois produtos, um de R$100 e um de 200. Na soma, você fez R$300 de venda. Aí se divide por 2 e dá 150. O ticket médio por produto é R$150. Então, começar a olhar bastante para ticket. Conhecer as dores do seu cliente. Um exercício muito bom que você pode fazer é colocar 10 dores do seu cliente, os 10 desejos dele e 10 objeções desse cliente. Isso vai trazer para você diferenciais, né? Não colocar, gente, uma coisa que para mim é muito claro, não colocar o tempo todo na frente do cliente um desconto e se mostrar como o mais barato do mercado, sabe? Que nem sempre ser o mais barato é legal também, né? É claro que você tem que ter um preço competitivo, o mercado é isso e ponto, né? 92% no mercado hoje já as pessoas pesquisam via celular o preço das coisas. Tem que estar, lógico, dentro de um preço competitivo, mas não necessariamente ser o mais barato, né? Buscar essa confiança do mercado, buscar essa confiança do seu cliente, mostrar, né, quais são os seus diferenciais naquele preço que você tem. Pegar alguns clientes quando você for testar, né, e o seu produto, começar nesses clientes e entender, fazer boas perguntas inteligentes do seu produto, do seu concorrente, para saber os seus diferenciais em relação a ele, seu concorrente. E aí, através disso, entender, conhecer processo de venda, que começa lá pela abordagem, sondagem, negociação e fechamento, aqui um funil muito básico. Conhecer muito bem, né, processo de venda, funil de venda. Conhecer muito bem o cliente a ponto de entender que numa negociação quem fala mais não necessariamente é quem está no controle de uma negociação. Na negociação, normalmente quem faz perguntas está no controle. Então, pense nisso, sabe? Pense que quando você está negociando com o teu cliente, olhar no olho do cara, sorrir, né? Boa aparência, isso faz diferença. Mas o que isso tem a ver com aumento de faturamento? É como eu disse, um dos pilares para você aumentar o faturamento é vender mais. E não só vender mais, óbvio, tem outros, né? Então você pode vender mais para os mesmos clientes ou para clientes novos, a escolha é sua. Procure qual canal é mais fácil. Outra forma de você começar a aumentar a tua margem é observar de quem você está comprando o produto, as matérias-primas que você está comprando, buscar aonde o seu concorrente também está comprando, porque às vezes ele tem um preço melhor que você porque a matéria-prima dele está mais barata e talvez a qualidade é a mesma. Validar com seus clientes bônus, né, que você pode dar ao longo desse processo.
validar descontos com o seu cliente, mas não focar nisso. Não focar nisso. Porque desconto ele pode ser negociado. Eu estava numa mentoria esses dias, eu dei um exemplo pro cara. Eu falei, beleza, você vai dar desconto, porque o cliente, ele falou que o cliente dele sempre chora. Eu falei, tá bom. Sabe como que você vai fazer esse, sei lá, um exemplo, R$100 de desconto virar benefício para você? Pedir pro teu cliente postar alguma coisa do seu produto no Instagram dele e marcar sua loja. Imagina isso, o cara que faz 20, 30, 50, 100 vendas por dia, qual a exposição que essa marca vai ter dentro daquele mercado que ele está? Porque o próprio cliente vira um divulgador do produto dele, entendeu? Ah, beleza, eu te dou desconto, mas você vai marcar aqui a minha loja, vai, né? O cara vira um divulgador do seu produto. Entender que o cliente busca sempre, na verdade, resolver uma dor quando ele vai comprar o teu produto ou um benefício. É isso que a gente busca. Ou porque a gente quer ter um benefício na compra de alguma coisa, ou porque a gente está tentando resolver uma dor. Conhecer muito bem o seu cliente. É o que eu disse, o cliente ideal, ele vira o jogo. O cliente ideal é aquele cliente que é o seu cliente, que é o cliente que faz com que você tenha diferenciais. O cliente ideal vai fazer com que você consiga, né, entender dentro do teu mercado quais são e de que forma você vai trazer para ele a melhor estratégia possível, né? E desconto, como eu disse, infelizmente, né, o Brasil ele é um mercado que o tempo todo você tem que ficar dando desconto. Mas, como eu disse, uma das formas de você resolver isso é ter um time preparado. Quando você tem um time preparado, outra maneira de você aumentar lucro, eu falei bastante sobre venda, né, aumento de volume de venda. Outra maneira de você aumentar lucro é você ter um time, uns sócios de uma empresa muito bem alinhados, com processos, né, sem brigas, todos querendo e sabendo para onde estão indo, de que forma vão chegar lá, né? Sócios onde todos contribuem. Infelizmente, muita sociedade acaba que alguns sócios não contribuem, não é mesmo? Sociedade familiar, isso acontece demais, né? Então, ter uma empresa onde todo mundo que está ali, que está correndo contigo, para todos contribuir, o que buscar dos seus colaboradores, o engajamento, onde todo mundo sabe onde a sua empresa está, onde ela quer chegar, é uma outra maneira de você aumentar e ter melhores resultados. Criar uma cultura organizacional onde as pessoas têm a ver com o seu jeito de ser e você tem a ver com o jeito delas. Buscar essa cultura organizacional onde as pessoas não fiquem o tempo todo reclamando da sua empresa. Buscar uma cultura onde as pessoas sabem o porquê que você está pedindo e os motivos disso, compreendeu? Buscar uma cultura onde todo mundo sabe o jeito que você é, porque elas são parecidas com você. Isso você consegue aumentar o seu lucro, né? É uma das maneiras. Acabar com a famosa rádio peão, né? A rádio peão atrapalha muito. Saber criar um organograma, né? Qual que é a função de cada cargo dentro da minha empresa, o que cada cargo faz dentro da minha empresa, conhecer melhor processo de contratação, porque é outra maneira que a gente perde muito dinheiro, a gente não sabe contratar, contrata, a pessoa entra, não dá certo, você fica nervoso, ou você percebe que não deu certo, você demite. Tem que aprender a contratar. É outra maneira de você começar a aumentar os seus lucros, porque contratação suga caixa, cara, vai embora o teu caixa. E buscar esses erros, né? Começar a compreender esses erros, o porquê que esses erros estão acontecendo e de que forma você consegue resolver isso. Ser menos, como dono da empresa, centralizador de negócio. Muitos donos são centralizadores, né? Isso atrapalha o processo decisório do seu negócio. Então, o que eu estou dizendo assim é saber fazer boas compras. Então, você ter, né, ali um bom fornecedor, mas buscar outros fornecedores, outras formas de pagamento, saber negociar a forma de pagamento, saber e entender que fluxo de caixa é o que manda, porque se você não tiver fluxo de caixa, você não roda. Criar processos e criar metas de venda, metas de lucro, despesa, custo e outras metas do seu negócio, ter metas, ter indicadores, né? E olha quantas coisas, nossa, que legal, né, que tá esse podcast hoje aqui. Olha quantas coisas eu tô trazendo para vocês de estratégias, de coisas para você aumentar o seu lucro, para você começar a olhar de uma forma mais 360
E esses são realmente os passos para sua empresa ter mais lucro. É olhar que cada passo que eu estou dando aqui para você são passos importantes. Por exemplo, um passo que às vezes as empresas não observam, que aumenta muito o lucro, é a forma de compra, a forma de pagamento. Outra forma é inadimplência. Vende para qualquer um e o cara não paga, daí você fica com aquele BO na mão para resolver. Não sabe negociar com o fornecedor, né? O fornecedor, você negocia de qualquer jeito com o teu fornecedor, e aí você fica, pô, cara, o fornecedor não dá prazo. E não busca, né, novos fornecedores, não se planeja. Está chegando no final do ano, você já fez seu planejamento 2022, tem que fazer. Você dorme e trabalha 24 horas por dia pensando no seu negócio, porque você virou um escravo da sua empresa, é o que eu sempre falo aqui. E isso tudo dentro de uma empresa, né, dentro do processo decisório de um negócio, faz com que a gente, como empreendedor, tenha mais ou menos lucro. E por isso que eu estou dizendo aqui para você, tudo isso que eu falei aqui até agora, todos esses passos, né, enfim, te dei com detalhe, inclusive dei como resolve. Se você for um cara inteligente, uma pessoa inteligente, vai compreender que a maioria disso que eu falei depende muito mais das ações que você faz do que as ações que o seu cliente ou fornecedor vai fazer. Qual foi a última vez que você renegociou seu aluguel? Qual foi a última vez que você renegociou outras dívidas que você tem na sua empresa? Tem que renegociar sempre. Tem que renegociar, porque isso vai fazer com que você fique com mais caixa, né? E dar um passo para frente em relação a isso faz com que você saia na frente da sua concorrência, porque, cara, de uma forma geral, os empreendedores, eles não observam, não olham para isso. Eu tô falando que eu falo com o empreendedor todos os dias. Todos os dias tem um empreendedor sentado aqui na minha frente, né? Não fisicamente, mas pela tela do computador, e a gente falando de negócio. E a maioria deles não tem meta, não tem indicador, não sabe contratar, não sabe demitir, não sabe engajar o colaborador, não tem um time de liderança forte, atuante, não sabe construir metas relevantes para o negócio dele. Gasta muito dinheiro com demissão. Isso são as principais falhas, né? Principais falhas. Você vai falar com ele, porque você tem meta de custo e despesa? Nunca fiz. Então, essas coisas que fazem a diferença para quem quer ter lucro, para quem quer tirar a empresa de uma posição para outra. Dei um exemplo aqui hoje para vocês do que eu vivo com os meus clientes. Vocês são os nossos clientes. É claro que esse conteúdo, como o podcast Empresa 3.0, ele é gratuito, mas eu tenho um programa pago. E no programa pago eu tenho as mesmas dificuldades que eu estou dizendo, só que hoje eu sei escolher o meu cliente, então eu não tenho inadimplência, porque eu sei escolher o meu cliente. Eu sei quem vai estar comigo e quem não vai estar no final das contas, né? E você precisa começar a escolher cliente também, não é só o cliente escolher não. Porque quando o cliente te escolhe, você não tem a possibilidade de falar não para ele quando ele está te explorando. A sua empresa, muitas vezes, dentro desse processo de não ter lucro, nesse processo que você precisa começar a criar um passo a passo, não tem um planejamento ou uma prioridade de planejamento, seus colaboradores não conhecem onde você quer estar. Você, como dono, cara, fica o tempo todo no operacional. O que é no operacional? Se você é um mecânico, você fica o tempo todo ali no pátio da oficina, consertando o carro. Ou o seu tempo todo é como um bombeiro, apaga incêndio na empresa o dia todo. E o que, para aquilo que você teria que estar aqui na posição de empreendedor, o empreendedor você não é nada. Você é um bom vendedor, dono de negócio, você é um bom advogado, dono de negócio, você é um bom padeiro, dono de negócio. Simples, você é o pior funcionário, no final das contas, da sua empresa. Porque o que você teoricamente, teria que ser pago para fazer, você acaba não fazendo porque não sobra tempo. Não sobra tempo para você ficar no estratégico do seu negócio. E nós, como dono, a gente tem que estar no estratégico, né? Como empreendedores que somos, a grande responsabilidade que nós temos é estar no estratégico. Saber nos comportar ali dentro do estratégico, né? Quando você entende tudo isso, você pode chegar para um outro patamar. Qual patamar? Aonde você começa a falar assim: eu estou atuando nesse canal, ou eu tenho uma loja rodando bem, vou montar uma segunda loja. Estou atuando nesse canal bem, vou montar um novo canal de venda. Sei lá, eu tenho uma lógica física que já está rodando bem, vou vender pela internet. E começar a observar que essas mudanças, né, esses crescimentos seus,
vem depois do quê? Depois do conhecimento técnico, do conhecimento teórico. E você precisa desse conhecimento. Depois você vai pensar em crescer. A hora que você tiver com a tua empresa organizada, né? Resolvendo todos esses passos, principalmente tendo lucro. Porque tem muita empresa que tem lucro por um momento, gente. E aí ela começa a crescer, todos esses problemas começam a se tornar muito absurdos dentro do negócio, acabou, a empresa começa a ficar no vermelho. Toda empresa ela passa por 3 fases que eu sempre falo, né? Que é a infância, adolescência e maturidade. Aonde está a sua empresa? Aonde sua empresa é uma adolescente, onde só tem problema, o teu cliente reclama, o teu funcionário você pede e não faz. Essas empresas não têm lucro. Não tem como ter lucro. Não tem como ter lucro. E não vai ter lucro. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a perceber que você é tão escravo da sua empresa e um dia você ou vai quebrar ela, ou vai desistir, ou vai vender. Agora, você tem a possibilidade da mudança. A possibilidade da mudança é observar para todos esses passos que eu falei aqui, né, até agora, e começar a entender que isso é o quê? É pensar em lucro. Isso é pensar a longo prazo. Isso é pensar na sua empresa como um negócio. E você está na posição de empreendedor. A posição de empreendedor é o cara que pensa no estratégico, não somente nesse batidão do nosso dia a dia. Porque o batidão do dia a dia ele sufoca, o batidão do dia a dia ele realmente é batidão, ponto. E para ter lucro, quando você começa a entender tudo isso, começa a entender que para ter lucro você precisa ter uma empresa muito organizada, uma empresa que as pessoas sabem onde você está, onde você vai chegar, né? Uma empresa que faça sentido para as pessoas, uma empresa onde o cliente reconhece você como um bom fornecedor, enfim, né? Realmente é uma empresa organizada. Você está hoje não no operacional, e sim, você é um cara empreendedor, está no estratégico do seu negócio, você começa a ter lucro. E uma coisa que é legal, gente, que pessoas felizes, se você tem um time do comercial, um time na sua empresa que é feliz, eles produzem mais. A infelicidade, normalmente, ela vem junto com ela a falta de produtividade. A falta de produtividade. Quando você entender que a felicidade é produtividade, você começa a ter mais lucro. Você tem que ir para o estratégico. Tirar quem não tem a ver com a sua empresa, quem não tem a ver com o seu jeito. Olhar de uma forma um pouco diferente para aqueles colaboradores que você realmente acredita que tem que estar com você daqui a um tempo e reconhecer. As empresas precisam aprender a reconhecer seus colaboradores. A maioria não reconhece. A maioria não reconhece. Então, são coisas que todos nós, né, quando a gente fala de lucro, de custo, de despesa, de como aumentar lucro, de que forma eu vou aumentar o meu lucro, de que forma eu posso mudar o jogo do meu negócio, de que forma eu posso sair do ponto A para o ponto B. Essas coisas que eu falei aqui hoje para vocês são coisas que mudam o teu jogo e vai mudar a sua empresa de um patamar muito grande. Só que você precisa acreditar e precisa entender que todos nós passamos por isso. Certo? É isso. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui, né, até o final do podcast de hoje. Podcast Empresa 3.0. Sempre a gente traz aqui para vocês novas estratégias, novas oportunidades, mas com um olhar muito técnico, porém, ele é aplicável. Nosso podcast, se você pegar um papel e uma caneta, você vai ter uma aula aqui de 30 minutos a 1 hora todos os dias. É fantástico. Então aproveita, porque ninguém dá essa aula que a gente está dando aqui. Ninguém dá de graça, menos ainda. Então, muito obrigado a vocês que têm acompanhado. A gente quer agradecer a cada um de vocês. Lembrar que qualquer coisa aqui, chama a gente no privado. A gente está aqui para ajudar e acompanhar vocês aí. E vamos junto. Que Deus ilumine o nosso caminho, né? Que a gente consiga aí cumprir. A gente está encerrando o ano. Provavelmente você também, daqui a pouco, a gente já encerra o ano. Estamos entrando estamos no penúltimo mês do ano, né? Estamos em novembro. E daqui a pouco a gente já vai encerrar o ano. Mas é muito importante que a gente, como dono de negócio, né? A gente comece a observar aí coisas novas. A gente está com vaga do projeto Empresa 3.0 em aberto. Se encerra inscrições daqui 2 dias. Então, se você estiver vendo, não sei a data que você está vendo esse podcast, se você quiser saber se tem inscrição aberta, chama aí no privado que a gente responde. Se não tiver, a gente coloca na lista de espera e aí quando a gente abrir vaga, você sai na frente, já fica sabendo, automaticamente já até consegue se inscrever.
Então, nesse momento, a gente tem vagas lá no projeto Empresa 3.0. O que é o projeto Empresa 3.0? A gente trabalha dentro dele 8 pilares empresariais e esses pilares de gestão nós ensinamos na prática o passo a passo para você, né? Uma mentoria onde eu vou passar o passo a passo para você. Você vai aprender a fazer gestão de negócio. Então, nós estamos com um projeto aberto, o projeto Empresa 3.0, e provavelmente logo a gente já encerra as inscrições. Acho que tem só mais 2 dias, salvo engano. Encerrou a inscrição, sem choro nem vela, faz parte do jogo. Fica para a próxima e aí você pode entrar na próxima. Não sei se consegue pelo mesmo valor, não sei como vai estar, mas nesse projeto a gente encerrando as inscrições, o valor com certeza não vai ser o mesmo no próximo, beleza? Então, muito obrigado. Lembrando, cara, curte aqui a nossa página, divulga, compartilha com seus amigos empresários, divulga aí para todo mundo, tanto aqui no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. Isso ajuda muito a gente a crescer, ajuda a gente, desenvolver e trazer o mundo de empreendedores melhores, né? Então, quero realmente pedir para você essa ajuda, não custa nada. Se você assistiu o podcast e gostou, dá o like, tamo junto. Obrigado aí, valeu, beleza, galera? Obrigadão mesmo.